Nesse momento nós vamos orar, dando início ao nosso programa Examinem as Escrituras. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, neste momento, Pai, nós vamos trabalhar algo muito importante, que é a necessidade de conhecer um pouco melhor acerca da Tua Palavra, do Senhor e do Teu Reino. E eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor abençoe, que o Senhor fale profundamente ao coração, meu Pai querido, de todos quantos nos assistem nesse momento pela TV Cidade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, o nosso povo e a nossa gente pela Tua Palavra. E que do estudo aqui feito, Senhor, muitas vidas sejam edificadas e cresçam no temor do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje responder a pergunta de um dos nossos internautas. O internauta que está participando conosco é a Graciane Pérez. Ela mandou uma pergunta muito interessante e merece um cuidado no exame, merece toda a atenção, porque ela fez aqui um comentário muito importante que nós, como cristãos, não podemos perder a oportunidade de ajudar a Graciane, a crescer mais e mais na fé. E veja só, eu gostaria de começar com a leitura de um texto em Romanos, capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Quero deixar esse texto para a gente meditar. A pergunta da nossa querida Graciane é muito importante. E talvez essa pergunta que ela fez é a pergunta que centenas de milhares de pessoas mundo fora têm para fazer também. Ela começa dizendo assim: Pastor, analisando a passagem bíblica em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Que verdades são proferidas neste versículo? Ela colocou aqui, eu estou lendo exatamente como ela escreveu. A primeira questão que foi colocada para nós aqui é a pergunta: que verdades são proferidas neste versículo aqui? Primeiro o Senhor disse assim: e conhecereis a verdade, né, Graciane? A verdade aqui aparece no singular e não que verdades. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo à primeira pergunta, que verdades são proferidas neste versículo aqui? Na verdade, que verdade é proferida nesse versículo aqui. Ele diz que se conhecer, se alguém chegar ao conhecimento da verdade, essa verdade vai libertar esta pessoa. A Bíblia Sagrada vai falar, dentro do contexto do Evangelho de João, quem é essa verdade no singular. Primeiro, a palavra de Deus diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a própria palavra verbo significa palavra. Então veja uma coisa interessante aqui no texto bíblico. No Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 6, ele responde que verdade é essa, dizendo aqui, João 14, 6. Respondeu-lhe, disse-lhe Tomé, versículo 6, desculpa. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade que Jesus estava falando, que poderia libertar em João 8,32, quando ele diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando de si próprio, porque Jesus é a verdade. Ou seja, se alguém conhecer Jesus, Jesus vai libertar esta pessoa. E mais, o versículo 36 também aprofunda isso, Graciane, dizendo assim, se pois o Filho vos libertar, e aí é onde a gente tira a prova dos 9, que ele está falando de si próprio. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Ele falou que se conhecer a verdade vai libertar aquele que conheceu a verdade. E Jesus disse que ele é a verdade. E aqui nesse texto fica muito claro que é a respeito dele próprio que ele está se referindo, porque no versículo 36 diz: se, pois, o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, de acordo com esse texto, Geisen, a resposta mais adequada é dizer que a verdade que o texto se refere é sobre o próprio Jesus. Por isso que ele disse: venham a mim todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dá alívio para aquele que está oprimido e sobrecarregado. E ele diz mais: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha só o quanto isso é importante, viu? Ele disse que aprendendo dele, a pessoa vai encontrar descanso para a alma, que é a libertação. Um outro texto em João que nos ajuda a aprofundar essa ideia está no capítulo 17 e o versículo 7. Aliás, 17 e 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui, olha, a palavra de Deus é a verdade. Jesus, como verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Mas a nossa querida Graciane não parou por aqui. Ela agora vai fazer uma colocação. A colocação dela é a seguinte: uma verdade bíblica ou uma verdade criada dentro das religiões? Ou seja, que verdades são proferidas neste versículo? Uma verdade bíblica ou uma verdade criada das religiões? Pela resposta fica muito claro que a verdade é Jesus, portanto, uma verdade bíblica. O que significa dizer verdade bíblica? É exatamente o que está escrito na palavra de Deus. E quando diz assim, ou uma verdade criada dentro das religiões. Dentro das religiões se criam dogmas, dogmas nos quais vai reger determinada denominação, determinados grupos religiosos, né? E ela vai colocar: observando as ramificações religiosas, nota-se que cada uma delas possui sua verdade. Eu, particularmente, vejo essa verdade como uma libertação religiosa, ou seja, não preciso de uma igreja para encontrá-la. Não preciso de alguém que leia a Bíblia para mim, porque eu mesma posso entendê-la. Aí ela pede: em nome de Jesus, não me entenda mal, quero sua opinião para saber se estou certa ao pensar assim. Pode ficar tranquila que você não será mal interpretada e muito menos será respondida com arrogância, porque nós vamos responder levando muito a sério cada palavra que você escreveu, até porque o texto que você escreveu aqui deve ser o questionamento de muitas pessoas mundo fora. Então, olha só, vamos examinar isso aqui. Primeiro, cada grupo religioso possui a sua verdade. E você diz assim: eu particularmente vejo essa verdade como uma libertação religiosa. Nós precisamos entender uma coisa, gente. E, Graciane, eu acredito que esse aqui é o ponto central. A gente ouve falar que religião é o ópio do mundo. Alguém já disse isso, alguns dos pensadores já falaram isso. Outros dizem que a religião é um barco furado. Outros dizem que religião é uma arma do diabo para destruir a vida de pessoas. E o que essas pessoas estão se referindo, na verdade, não é sobre a religião, mas estão falando sobre expressões de religiosidade que é diferente, uma coisa da outra. A palavra religião, ela aparece fundamentalmente na Bíblia, falando da religião pura e imaculada para com Deus, o nosso Pai, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é religião, definido pela própria Bíblia. Então, em síntese, religião ama a Deus, por isso que se guarda das corrupções do mundo, como nós vemos pregando aqui, os vícios, as farras, o homossexualismo, enfim,
todos aqueles pecados que afastam as pessoas de Deus. Guardar-se da corrupção, amar a Deus e amar também o necessitado, o próximo, socorrê-lo. Por isso que diz que a religião pura e imaculada para com Deus. Então, olhando para a palavra de Deus, eu fico com a definição da Bíblia, não com a definição de pensadores, definição de teólogos, definição de não sei quem com quem sobre religião. Para mim, a definição sobre religião está na Bíblia. E na Bíblia fala de uma religião que é única, ela é pura e imaculada para com Deus e o nosso Pai. Então, assim, essa questão da libertação religiosa, eu diria para você o seguinte: se você está falando de expressões de religiosidade, do tipo, não usa saia, não usa saia, do tipo, corta o cabelo, não corta o cabelo, do tipo, tem que comprar uma rosa ungida para ser abençoado, tem que levar uma toalha para casa, tem que comer o pão que foi amassado no Jordão, lá em Israel, essas bobagens. Então, se você está se referindo a tudo isso, isso aí são expressões de religiosidade, que o texto não está se referindo também a elas. A libertação que o texto está falando é deixar de viver antagônico a Cristo e viver agora em favor de Cristo. A libertação seria deixar de pensar de acordo com a vontade dos homens e passar a viver agora de acordo com a vontade de Deus. Porque nós temos que entender o seguinte: quem deu a palavra, quem deu aquela palavra que aqueles judeus estavam observando? Foi o próprio Deus. Agora, no decorrer da jornada, como está escrito em Marcos, capítulo 7, o que aconteceu foi que o povo trocou a Deus, ou seja, eles começaram a ter mais respeito e mais reverência para com as tradições humanas do que para honrar o próprio Deus. Por isso que ele diz aqui, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Se você se refere libertação religiosa a tradições dos homens que não tem nada a ver com a Bíblia, você não está certa no sentido de dizer que a verdade que Cristo veio trazer seria essa libertação religiosa, porque não, de acordo com o contexto, a verdade que precisava ser conhecida era o próprio Jesus. E aí, quando eles conhecessem o próprio Senhor Jesus, eles estariam libertos de qualquer corrupção de origem humana. E aí, vamos partir para uma coisa interessante. Havia no Antigo Testamento, Graciane, mais de 750 profecias com respeito a Jesus Cristo. E se cumpriram na pessoa bendita do Senhor. Todas as profecias com respeito a ele se cumpriu. E olha uma coisa importante para a gente atentar nesse texto, nessa questão das profecias bíblicas. Embora aquele povo que estavam conversando com Jesus ali, os seus interlocutores, ou os seus debatedores, os seus oponentes, eu não sei como você chamaria, mas aquela facção que estava ali, religiosa, ela tinha uma coisa muito séria: eles estavam negando, negligenciando todas as palavras que anteriormente haviam sido entregues a eles. E aí começa um problema sericíssimo. Qual que é o problema? É que eles agora estão guardando tradições humanas e não estão ouvindo o próprio Senhor, nosso Deus. Então, olha só, quando você diz assim, eu particularmente vejo como essa verdade como uma libertação religiosa, essa verdade não é uma libertação religiosa. Essa verdade é o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, ou seja, eu não preciso de uma igreja para encontrá-la. Não preciso de alguém para ler a Bíblia para mim, para que eu mesmo possa entendê-lo. Veja só que agora nós vamos entrar em duas coisas muito importantes, viu?
Graciane, nós vamos entrar aqui em duas coisas importantes. A primeira, quando a gente diz assim, eu não preciso de uma igreja para encontrá-la. Jesus Cristo diz assim, eu edificarei, Mateus capítulo 16, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 16, o versículo 18, ele diz assim, ó, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele vai para frente, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. É muito sério isso, viu? Jesus só deu a chave de união para com ele, através da igreja. Por isso que ele disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a essa igreja que eu estou edificando, eu dou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Olha só quanto isso aqui é importante. O que desligares na terra será desligado no céu. A igreja, quando nós falamos da igreja no singular, viu, Graciane? Nós estamos falando da igreja de Cristo. Ninguém vai conhecer a Deus fora da igreja de Cristo. Ninguém vai conhecer Jesus fora da sua igreja. Não, ninguém. Todos vão precisar fazer parte da igreja de Cristo. A igreja que ele disse que ia edificar. E ele disse aqui, olha, falando sobre a edificação da igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, eu dar-te as chaves, para abrir a porta do reino dos céus diante dos homens. Talvez isso que eu fale seja novo para você e também para muitas outras pessoas que estão agora me assistindo pela TV Cidade e também para outros que estarão nos assistindo pela internet, pelo seguinte, olha, quando a gente fala disso, algumas pessoas hoje estão pregando contra a igreja. As pessoas que pregam contra a igreja de Cristo, eles estão pecando. Nós não estamos falando de uma instituição batista, assembleia ou qualquer uma outra denominação. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Todos vão precisar fazer parte da igreja de Cristo para poder ter acesso. E aí eu vou mostrar um exemplo prático para você. Pastor, eu estou fazendo em casa minhas orações, eu estou lendo a Bíblia e tudo. Será se Deus não aceita isso que eu estou fazendo? Olha só, morava em Cesareia, Atos 10:1, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só o que esse texto diz aqui, ó, que esse homem era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem era íntegro no que ele fazia, íntegro. Esse homem levava muito a sério, ele era devoto, ele era piedoso. A expressão piedoso normalmente é usada para quem não era judeu naquele período, para quem não era judeu e que vivia de forma exemplar os ditames da palavra. Era assim que era chamado, de piedoso. Mas olha uma coisa interessante. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 de um anjo de Deus que se aproximou e lhes disse, Cornélio, e este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? O anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram em memória diante de Deus. Agora a pergunta é, esse homem era salvo? Graciane, é aqui onde você vai encontrar a resposta, é aqui onde nós vamos encontrar o elo perdido da sua questão. É aqui onde nós vamos encontrar, sabe por quê? Esse homem era piedoso, ele era temente a Deus, igual você é, e eu acredito que você é temente a Deus. Com toda a sua casa, ele fazia esmola, de contínuo ele orava a Deus. Aí eu já não sei se você de contínuo ora a Deus. Mas olha, ele de contínuo orava a Deus. Esse homem aqui, um anjo de Deus desceu, foi até lá, por ordem de Deus, claro, e falou com Cornélio. Deus enviou um anjo para falar com esse homem. Veja o tamanho do privilégio. O homem nem crente era, o homem nem seguidor de Jesus era, e esse homem
viu, Graciane? Pasme, ele não era salvo. Ele não era salvo, ele não tinha salvação. Talvez esse homem poderia se achar injustiçado pelo povo de Deus ao não considerar ele uma pessoa salva, uma pessoa de Deus. Ele poderia considerar-se assim. Mas olha, o anjo disse: as tuas orações subiram em memória diante de Deus e as tuas esmolas. Aí ele diz assim, ó, agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aí eu te pergunto, qual era a razão porque o anjo mandou que esse homem fosse à busca de Pedro? Qual era a razão, Graciane? E aí, Atos capítulo 11, versículo 14, vai dar a resposta, dizendo assim, ó, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Preste atenção. O qual te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Esse homem, Graciane, não era salvo. Ele fazia tudo direitinho. Mas tinha uma coisa, ele estava fora da igreja de Cristo. Tinha um detalhe. Alguém que fora salvo ainda não tinha pregado para ele. Ainda não tinha levado a mensagem de salvação. Ele já fazia tudo da religião. Ele já conhecia o conteúdo teórico da religião. Mas o que o Senhor Jesus tinha dito agora está se cumprindo. Dizendo, dar-te as chaves do reino dos céus. A igreja de Cristo, ela tem as chaves. Por isso, se alguém é salvo, vai se unir à igreja de Cristo. E vem confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque era exatamente o que os judeus não faziam. A Bíblia Sagrada diz aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, Graciane, o seguinte, olha. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Estava falando de quem? De Jesus. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Jesus foi rejeitado. Quando eu leio alguma coisa na Bíblia e eu tento dar um sentido diferente daquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor, Graciane, o que acontece é que eu estou rejeitando a Cristo. Quando tem alguma parte da palavra que eu me recuso a viver, eu estou rejeitando, não é aquele pedaço da palavra, eu estou rejeitando o Cristo que nos deu a palavra. E é mais sério. Agora, veja uma coisa, Graciane, muito importante aqui, que eu quero chamar a sua atenção. Quando diz assim, olha, ou seja, não preciso de uma igreja para encontrá-la. Jesus só vai se revelar àquele que for a sua igreja. Aquele que for piedoso e querer. Veja só, Cornélio era um homem exemplar. Ele vivia religiosamente bem, corretamente, andando em todos os princípios da palavra, fazendo a coisa com honestidade, com seriedade, com sinceridade. Tanto é que Deus mandou um anjo lá para conversar com ele. Para quê? Para direcionar ele. Para onde? Para alguém. Ele precisava ouvir alguém para ter um contato real com essa verdade, para ser salvo. Como o texto que nós lemos, viu, Graciane? Anota esse texto aí na tua Bíblia que é importante. Versículo 14. O qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Cornélio precisava disso. A outra realidade, viu, Graciane, que eu encontro aqui ainda na Bíblia Sagrada é no caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 30, tem a história de Filipe. Essa história é muito conhecida da igreja. Diz assim, ó. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Aí diz, e ele respondeu, como eu poderei entender se alguém me não explicar? É preciso que alguém explique. E aí ele disse aqui, olha. E vamos lá. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 34 diz assim, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique.
A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, o próximo versículo diz: Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Então veja só, viu, Graciane? É preciso sim de alguém que esteja explicando. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer em Efésios, capítulo 4, muito importante também essa referência bíblica, Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Para que, Graciane, que ele fez isso? Aqui diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está aqui, ó. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E outra coisa, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu entendo uma coisa importante, viu, Graciane? Eu entendo que no século XXI, algumas coisas têm se tornado complicadas. Mas nós vamos trabalhar porque ainda tem coisas aqui para a gente olhar no seu texto. Você pede aqui, ó, em nome de Jesus não me entenda mal. Quero sua opinião para saber se estou certa ao pensar assim. E aqui está ainda a nossa opinião. E, Graciane, eu te agradeço. Olha, eu tenho que tirar o chapéu para você. Você é uma mulher muito sábia, muito inteligente. Pelo texto que você escreveu, percebe-se que você tem intimidade com a vivência cristã, que você tem intimidade com o texto bíblico, percebe que você já teve uma experiência dentro de alguma denominação. Isso aqui percebe. E também você vai deixar isso muito claro. Diz assim: acredito que as igrejas devem ser um lugar somente de adoração a Deus e não um lugar de exclusão. Aí você coloca aqui, ó, porque é assim que eu me sinto na igreja, excluída. Só os que fazem parte da religião são salvos, são os salvos. E eu não. As igrejas, pastor, me faz sentir visitante na casa de Deus. E eu não sou uma visitante, sou filha também. O senhor me entende? Vamos procurar entender. Eu estou procurando aqui trazer um direcionamento. Vamos aqui, por partes. Primeiro, as igrejas devem ser um lugar para adoração somente a Deus. E está correto porque o Senhor disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirá e só a Ele darás culto. Você está certíssima nessa parte, parabéns por isso aqui. E a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Parabéns, fantástico, fenomenal essa sua colocação. E não um lugar de exclusão. Com certeza a igreja não deve ser lugar de exclusão. Mas por exclusão nós precisamos entender o que essa palavra significa exclusão. Primeiro, quando falamos de exclusão, é muito complicado, eu tenho que saber que leitura você faz de exclusão. Porque, por exemplo, no próprio Evangelho de João, capítulo 8, onde nós estávamos lendo aqui, o texto diz algo fenomenal aqui para nós. Olha. João 8, 44. Veja só, o que Jesus disse no mesmo discurso do texto que você usou para fazer a pergunta, como base da sua pergunta. O versículo 44, Jesus virou para um grupo de pessoas. Aliás, o 43, vamos começar do 43, ele diz assim, ó, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Aí ele vai, vós sois do diabo, Jesus dizendo para aquele povo ali que estava ouvindo ele, olha, presta atenção, vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Se a gente for entender exclusão como essa coisa de dizer esse daqui é de Deus, esse dali é do diabo, de acordo com esse raciocínio, com esse pensamento, nós poderíamos dizer que Jesus estava excluindo ao invés de acolher esses homens aqui. Porque Jesus virou para aqueles homens e disse: vocês têm por pai o diabo. E vocês querem fazer o desejo do diabo. Vocês querem fazer o desejo do diabo quando vocês são homicidas. Jesus está dizendo para aquele povo: vocês querem fazer o desejo do diabo quando vocês não se firmam na palavra que é a verdade. Eu que sou a verdade. Quando vocês não se firmam em mim. Olha só, isso que Jesus disse aqui é profundo, viu, Graciane? Por quê que Jesus falou isso? Jesus tinha razão para dizer. Só por esse texto aqui, Graciane, fica muito claro que existem os filhos de Deus, como você diz aqui, sou filho de Deus. E existem os filhos do diabo. Existe. Agora, eu não conheço ninguém que quer se candidatar. Aliás, já existe loucos no Brasil. Tem a igreja de Satanás em São Paulo, onde os caras dizem que são filhos do diabo. Né? Então, existe isso. E olha só uma coisa que interessante nesse texto, nesse texto aqui. Jesus disse: vocês têm por pai o diabo. E não é novidade para nós, viu, Graciane, que a Bíblia fala que o Senhor vai colocar os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e vai dizer para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E as ovelhas, ele vai dizer: venham, bendito de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus deixou claro que existe bodes e que existe ovelhas. Mas em Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Ontem nós estávamos estudando aqui, por esse canal, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E quando nós estudávamos o capítulo 13, nós nos deparamos com o versículo de número 49, que diz assim, olha, uma passagem também muito conhecida dos evangélicos. Diz assim, 49. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos. Deixe-me ver. Peraí. Não estou conseguindo aqui encontrar o texto. Mandará o filho do homem. Sim. 41. Mandará o filho do homem os seus anjos e ajuntarão no seu reino todos os que causam escândalo e praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha, ali haverá choro e ranger de dente. Os justos resplandecerão como o sol no seu reino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ele fala dos filhos do reino, mas ele também fala dos filhos do maligno. No versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Então a Bíblia fala de filhos de Deus, também fala de filhos do maligno. E é importante a gente entender essas definições bíblicas. Por quê? Porque é exatamente aqui na palavra, viu, Graciane, que nós nos deparamos com essa realidade, de que existem pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. E aqui, no versículo 49 diz assim: assim será na consumação dos séculos, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Olha só, então haverá. Quando você fala assim, a igreja exclui, é muito comum alguém, quando chega na igreja, nós perguntamos: quem já é evangélico, já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levante a sua mão. Temos aqui o nosso irmão nos visitando. É irmão que está nos visitando porque está indo para uma denominação diferente. Isso a gente faz essa apresentação. Quando temos festa na igreja, convidamos as pessoas. Levantem aí o irmão que veio da caravana fulano de tal, da igreja tal, não sei de onde. Eles se identificam. Quem ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador? E o pessoal se identifica. Ou seja, tem algum irmão de alguma outra igreja que está aqui também conosco? Tem algum irmão? Aí a pessoa vai lá, levanta a mão e a gente apresenta sem nenhuma dificuldade. Né? Agora, quando se trata de pessoas que se desviaram da fé, aí já é uma outra situação. E eu não estou falando de desviar da igreja, porque se você tivesse saído da igreja A e tivesse ido para uma igreja B, não teria dificuldade nenhuma, você estaria continuando servindo a Deus.
E isso acontece. Mas não está nem na A, nem na B, nem na C, nem na D. Não faz parte de grupo cristão nenhum. Não existe cristão sozinho. Porque os que creem, é como diz a palavra de Deus, eles estavam juntos e tinham tudo em comum em Atos 2:46. Os que criam estavam servindo a Deus. Vamos lá em Atos 2:46, só para a gente ter uma noção disso. Atos capítulo 2, versículo 46. Está aqui, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, olha aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, os salvos, eles têm essa cultura bíblica de estar se reunindo, tá? Não existe membro do corpo de Cristo separado do corpo, não existe. Não se faz o corpo só com uma pessoa, o corpo ele é formado com mais de um. Um outro texto interessante é aqui em Lucas capítulo 2, eu estava procurando aqui, 2, a partir do versículo 36, mais precisamente no versículo 37, falando de Ana, diz assim, ó: e era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então é atípico, viu, Graciane? Essa coisa de ser cristão, em particular, lá na minha casa, trancada no meu quarto, só eu e Deus e mais ninguém. É atípico e é antibíblico esse tipo de cristão que não faz parte de um corpo. É atípico isso. É atípico, ou seja, é antibíblico isso, porque os que creem vão para a casa de Deus. E em Esperantinópolis tem igreja sadia. Tem igreja sadia, tem igreja que prega a verdade. Eu moro em Esperantinópolis e me congrego numa igreja que prega a verdade, que vive a verdade. Nós estamos aqui semanalmente, diariamente nas ruas, pregando a palavra de Deus. E vocês que moram aqui em Esperantinópolis são testemunhas disso. E se alguém fizer parte da igreja em que participamos, onde estamos nos congregando ali, que é como corpo de Cristo, certamente vai encontrar um clima reservado para a adoração a Deus. Um evangelho puro e sem mistura é o que nós pregamos. E para saber disso, examine a mensagem que nós estamos, a resposta que nós estamos te dando e depois comece a participar dos trabalhos juntamente conosco ali. Veja a forma como trabalhamos, como pregamos, a seriedade com que vivemos. E veja se não é assim, como nós estamos falando. A única forma que nós podemos dizer é: esteja conosco, veja a nossa vivência e diga depois, faça a prova dos 9, se é ou não o que nós estamos falando aqui. Outra coisa aqui. Me sinto excluída. Só os que fazem parte da religião são salvos. Se você está se referindo à religião, denominação, tem muitos que estão na denominação e eles não serão salvos. Não serão salvos por quê? Eles estão ali porque, eu precisava de um lugar bom para educar meu filho, afinal de contas esse mundo de hoje está terrível e tudo, eu precisava de um local onde pelo menos meninos aprendessem alguma coisa boa na vida. Esse aí não é salvo, esse daí não é servo de Deus. A razão por que ele foi lá é totalmente errada. Ele foi em benefício próprio. Ele não foi porque se encantou com Deus, a sua glória, a sua graça e quer servir a Deus. Então é uma forma errada. Não, eu vou para lá é porque eu quero ir para o céu. Tu é doido, não quero ir para o inferno, não. Visão errada. Você não tem que servir a Deus por causa do céu. Você tem que servir a Deus porque em Deus é. Não é pelas coisas de Deus que nós temos que servir. Não é pelo céu, lindo céu que Ele tem para oferecer. Não é pelas ruas de ouro. Não é pelo mar de cristal que você tem que servir a Ele. Você tem que servir a Deus por quem Ele é. Ele é a nossa razão de viver. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Pai. E por que eu vou servir ao meu Pai? Porque Ele é o meu Pai. Não é porque Ele tem ou Ele deixa de ter. É porque Ele é. É diferente.
Então tem muita gente equivocada dentro das igrejas. E é provável que lá na igreja que eu pastoreio tenha um monte desses aí que não vão entrar no reino dos céus, mas estão com o nome no rol de membro da igreja, eles vão a um culto uma vez por outra, uma vez por ano às vezes, outros que vão regularmente, mas que nunca entenderam que a aliança tem que ser feita com Jesus, não leva a sério o compromisso. Então é provável que a gente tenha pessoas assim. Mas quem vai fazer esse julgamento deles é Deus. A minha função aqui é dar a palavra e esperar que eles sejam tocados pelo Espírito de Deus para uma mudança. Nós vamos falar sobre isso à frente. Outro detalhezinho aqui. Só os que fazem parte da religião. Então, se religião aqui é sinônimo de denominação, você está certo. Agora, se religião aqui é o sentido bíblico da coisa, porque na verdade nós não podemos considerar religião outra coisa, religião é santa, é pura e imaculada para com Deus, o nosso Pai. A religião é pura, é santa e imaculada para com Deus, o nosso Pai, de acordo com a Bíblia. E essa religião é a que se afasta das corrupções do mundo. É a que se afasta das corrupções do mundo. Eu não conheço a sua vida. Não, eu lhe conheço do Facebook, já tenho visto nas ruas, casualmente falamos oi, mas não temos assim uma vivência. Eu não sei, porque contrassensual seria contrassenso, melhor dizendo, por isso que eu usei a palavra contrassensual, seria contrassenso, por exemplo, a gente tecer críticas como essa sobre a igreja e de repente a gente se encontrar num bar, num clube ou em algum outro lugar. Aí seria contrassenso. Aí já não faria tanto sentido a colocação, porque estaria sendo negada com as práticas. Mas eu não conheço sua vida, não posso dizer nada quanto a isso. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, religião não é barco furado, é puro e imaculado para com Deus nosso Pai. A religião de acordo com a definição bíblica, não de acordo com o pensador. O pensador disse que é um barco furado, o outro disse, é coisa do diabo. Não, estão querendo dar para o diabo, mas não é do diabo, é de Deus. A religião é de Deus e foi Deus quem criou. Porque religião, no seu termo original, vem do latim religares, ou seja, o que liga o homem a Deus. Isso é religião. O que afasta o homem de Deus não é religião. A antirreligião é irreligiosidade, aí já é outra coisa. Mas de acordo com a Bíblia, a religião é afastar-se da corrupção do mundo. E quando os apóstolos pregavam, ele dizia, olha irmãos, salvai-vos desta geração perversa. Eram essas palavras usadas, salvai-vos dessa geração perversa e corrompida. E cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas nas suas tribulações. É socorrer o atribulado. Essa é a religião, pura e imaculada. Então, nesse sentido, aqui está errado. Só, na verdade, os que fazem parte da religião realmente é que são salvos. Os que não fazem, não são. De acordo com a definição bíblica de religião. Tá? A outra questão é, e eu a não salva. Ou seja, aí já é outra questão. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está vivendo a palavra de Deus com integridade, com seriedade de coração, não tem por que alguém te excluir. Se alguém te desconsiderar, é porque essa pessoa realmente está praticando uma coisa contra a palavra de Deus. Mas se você nunca fez isso, ou se você fez e por algum momento ou outro você deixou a sua obrigação para com Deus, de andar na sua palavra, de ler a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus, de estar em oração e aguardando a vinda do Senhor Jesus junto com os demais salvos, aí você negou a fé. Cometeu um naufrágio na fé e é hora de voltar. Mas eu não sei qual a situação. Eu precisaria me inteirar melhor acerca da sua situação hoje e seria para mim um privilégio muito grande conhecer uma pessoa tão sábia e inteligente quanto você pessoalmente para a gente conversar sobre Deus melhor sobre essa situação aqui. As igrejas, pastor, me fazem me sentir visitante na casa de Deus. Eu não sou uma visitante, sou filha. O Senhor me entende? Ora, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você continua andando com Jesus, continua compartilhando a palavra de Jesus, continua uma vida de oração, continua uma vida de congregar-se com os demais salvos em Cristo Jesus, não tem porquê. Aí você diria assim, pastor, mas não é possível eu viver sem me congregar e ainda assim eu ser salva?
Olha, ovelha, quando não está no rebanho, é porque está desgarrada. Segundo o próprio Jesus, aí é a hora que ele precisa ir buscá-la. E me parece que a sua pergunta deu espaço para Cristo te buscar. Mas vamos ver aqui direitinho. Hebreus capítulo 10, a partir do 25 diz assim, ó, não deixemos de nos congregar, de nos reunir como igreja do Senhor, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação, tanto mais quanto vede que se aproxima o dia. Olha só, ele disse que nós não podemos deixar de nos congregar como alguns já fizeram costumes. Antes, nós temos que encorajar essa pessoa a se congregar, tanto mais quanto vê que se aproxima o dia do Senhor. E outra coisa muito importante, viu, Graciane, está aqui, olha. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas o que se espera de alguém que está vivendo deliberadamente em pecado? E qual o pecado aqui? É aquele de não se congregar, de não se reunir como igreja do Senhor. Aí ele vai dizer aqui, ó. Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E aqui é muito sério, viu, Graciane? É muito complicado essa situação de ser crente sozinho, de ser crente em casa, de ser crente no meu computador, de ser crente no meu quarto, de ser crente na minha televisão. É muito complicado. Não, eu assisto os cultos pela TV, eu assisto o culto pela internet, eu estou sempre lendo uma coisa ou outra, eu oro lá em casa e tal. E o texto que diz que não deixemos de nos congregar é um imperativo de Deus. É uma ordem de Deus para nós. Não deixemos. E quando eu deixo, eu já estou desobedecendo a Deus. Eu estou desobedecendo a Deus. Aí você diz assim, pastor, mas se congregar não salva. Realmente não salva. Mas deixar de se congregar já mostra que perdeu o encanto pela salvação de Deus. Isso é uma realidade. E tem muitas coisas assim que é preciso, viu, Graciane, a gente meditar e meditar com muito carinho a respeito delas. Por quê? Porque são coisas igualmente sérias que precisam ser ponderadas. Olha, uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui o texto para a gente... Lucas capítulo 7, versículo 30 diz assim, ó, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos os desígnios de Deus, não tendo sido batizado por ele, João. Eu não sei se a ideia na cabeça dos fariseus era essa. Olha, eu já conheço a palavra de Deus. Deus já se revelou aos nossos antepassados e vocês nem existiam. E eu não quero, João, esse negócio aí que tu está trazendo, não, esse batismo não, não quero isso não. Negócio de batismo de arrependimento, de pecado, não, me arrepender. Quem é tu para dizer que eu tenho que me arrepender? Não sei, talvez fosse esse o sentimento. Ou dizer, nós já estamos aqui nesse mundo faz tempo. O nosso pai, Abraão, nós temos um pai que é Deus. Deus nos deu a lei através de Moisés, lá no Monte Sinai, através do fogo, relâmpago, vozes e trovões, aquela coisa todinha. Talvez fosse isso que eles tivessem na cabeça. E eles disseram, eu não preciso desse batismo de vocês não, desse grupinho religioso de vocês não. Eu não preciso desse batismo não. Os fariseus fizeram isso. Só que a palavra de Deus vai dizer para nós aqui no versículo 30 o seguinte... Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmo o desígnio, o propósito de Deus, não tendo sido batizado por ele. Talvez essa forma de pensar aí que você está vendo hoje, nessa avaliação que eu faço aqui pelo texto, já deva ser muito parecido com esse caso aqui dos fariseus e dos saduceus, que rejeitaram o batismo para si porque eles já tinham a fé deles formada e não queriam se submeter à palavra. Então eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, e isso é importante. Vamos para frente. Hoje eu estou distante da igreja, mas não me sinto longe de Deus. Se coloca aqui. Ele me mostra a sua presença constantemente na minha vida. Os que se dizem crentes olhavam para mim no início, quando me desviei da igreja, não de Deus, ela coloca aqui a observação entre parênteses, eles olhavam para mim e não sabiam se me davam um bom dia ou a paz do Senhor. Os que se enganavam e me davam a paz do Senhor se arrependiam em segundos.
E eu pergunto, o que é a paz do Senhor que eles não podiam me desejar, só porque eles me viam desviada? Tem algumas coisas que são peculiar da igreja. A Bíblia diz que, em alguns casos, quando alguém vem trazendo uma doutrina diferente daquela doutrina que nós temos, a Bíblia diz, nem os saudeis. Se a sua doutrina é do tipo, olha, esse negócio de igreja aí, isso é só um meio de oportunismo, esse negócio de igreja aí é desnecessário, é outra doutrina. E se alguém te saudar, vai ter parte contigo nisso aqui. Então a Bíblia diz, nem os saudeis, caso seja essa a situação. Agora, quando o caso é a pessoa não te saudar, simplesmente porque você não foi 1, 2, 3 cultos, tal, por aí vai, aí é a questão. Porque se me disser assim, pastor, lá eu tive muitos problemas. Nada impede que a gente, tendo problema na família, converse com o pai, com a mãe, para resolver o problema. Teve problema com um pastor na igreja onde você se congregava, nada impedia de sentar com ele e conversar sobre a doutrina. Isso é uma série de coisas. O melhor é buscar o entendimento do que se afastar. Se você casou-se, está vivendo um conflito na família, no casamento, a ordem ou a nossa palavra não é que você se aparte do seu marido, é que você busque o caminho do entendimento, o caminho da reconciliação. Esse é o caminho. Porque as coisas aqui são muito sérias. Então, de outra sorte, quando nós vamos evangelizar e nós não conhecemos as pessoas, Jesus disse que na casa onde a gente chegar é para dizer, olha, paz seja nessa casa, e a paz é a paz do Senhor. Se houver filho da paz, a paz vai repousar sobre ele, senão a paz retorna para a gente. Aí já é outra situação. Então você olha entre as duas e vê qual delas você se encaixa, certo? Indo um pouquinho à frente, diz assim, eu não sou visitante, sou filha. Tem uma coisa interessante quando você fala aqui sobre essa questão de exclusão. É uma coisa muito séria, olha. Quando você diz bem aqui, deixa eu olhar aqui. Hoje, não faço parte. Sim. Assim é que eu me sinto na igreja, excluída. O que ele faz se sentir excluída? É o fato deles não lhe chamar de irmã? É isso que ele faz excluída? É o fato deles classificar você como desviada? É isso que ele faz se sentir excluída? Aí vem uma questão. Você escreveu em linhas lá na frente, diz assim, nem todas as pessoas são assim, porque nem todas as pessoas são libertas. Quando você classifica que nem todas as pessoas são libertas, e quando você diz, não é liberto essa pessoa que faz isso, isso e isso, automaticamente quem se enquadra naquilo que você está dizendo já está excluída dentro da sua palavra. Então, assim, nós precisamos entender o que essa palavra excluído significa. Porque é muito sério essa questão de exclusão. Por exemplo, quando você fala que nem todas as pessoas são libertas, já dá um ar de que você exclui algumas. Ou seja, tem gente liberta, mas tem gente que não está liberta. E aí você já excluiu alguns que não estão libertos. Então, ponderar. Você coloca aqui, no próximo parágrafo. Por fim, eu procuro uma igreja para adorar o meu Deus. E aí você está certo. Procuro uma igreja. Está certo. Está aqui. E essa igreja tem que ser a igreja de Cristo. Procuro uma igreja para adorar o meu Deus. Não uma que seja perfeita, porque nós seres humanos não somos perfeitos. Ainda bem que você entende essa questão aqui. Nós não somos perfeitos e eu concordo com você. A igreja sempre vai haver pessoas doentes na fé. Mas como pastor eu tenho que tratá-las com a palavra de Deus. Como líder espiritual, eu tenho que encorajá-las e fortalecer a andar com Cristo. Eu não acredito que se uma pessoa está dando trabalho no meio da igreja e ela é casca grossa, eu não acredito que a gente tenha que incentivar ela a deixar de vir para a igreja, não. Não, ela tem que continuar indo para a igreja. É claro que a gente tem que trabalhar, a disciplina vai chegar e isso tem que acontecer porque é bíblico. É como na nossa casa, sem disciplina uma casa não vai para frente. O exército brasileiro consegue manter a harmonia e um bom trabalho por causa da dura disciplina que impõe sobre os membros. Então tem que ter disciplina. Disciplina faz parte da vida. Uma pessoa indisciplinada é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa que não vai longe. E aí diz assim, procura uma igreja para adorar o meu Deus, não uma que seja perfeita, porque nós seres humanos não somos perfeitos, mas uma igreja na qual eu me sinta livre somente para adorar a Deus e manter comunhão. Um lugar
que não me sinta excluída. Mais uma vez, a gente toca na questão da exclusão. E aí vem aquela questão que você falou, que existem pessoas que não são libertas. Quando a gente diz que tem pessoas que não são libertas, aí aquela pessoa que não é liberta, ela vai dizer, mas como é que eu não sou? Eu sou liberta. E aí, se a pessoa começar a dizer que é liberta, e você vê as evidências bíblicas que comprovam que ela não é liberta, como é que vai ficar essa situação? Aí você estaria excluindo ou você estaria sendo honesta? É uma pergunta interessante. Onde eu não me sinto excluída? Ou visitante. Um lugar que profira as verdades bíblicas e não as suas próprias verdades. E aqui eu vou chamar só uma atenção para uma coisa, viu, Graciane? A seguinte, um cuidado que eu acho que é bom eu recomendar para você é que se uma denominação foi injusta com você, lhe causou males ou desconforto, ou alguma coisa dessa espécie, se alguma denominação te trouxe algum sofrimento, alguma sequela, alguma dificuldade, te fez mal, toma cuidado para não generalizar e colocar todas as outras dentro do mesmo nível, dentro do mesmo patamar. É um cuidadozinho bom, que é aquela questão do não generalizar, né? É só um conselho que eu deixaria aqui. Aí vamos lá. Um lugar onde profiro a verdade bíblica e não as suas próprias verdades. Um lugar que ninguém me diga o que devo vestir, se devo pintar as unhas, cortar o cabelo. Um lugar que ninguém queira me fazer mudanças. Porque o Espírito de Deus é que faz essa obra. Eu acredito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. É ser livre para servir a Deus sem cobranças humanas. Deus nos mostra quando estamos errados. E não quando precisamos mudar. Aliás, quando estamos errados e quando precisamos mudar. Muito bem, vamos por parte nesse negócio aqui. Uma coisa eu digo, é importante respeitar. Respeitar é importante. Tem denominação que proíbe corte de cabelo, pintar a unha, usar maquiagem, usar um cordão de ouro, usar isso, aquilo, outro. E talvez em tempos mais remotos isso acontecia muito. Hoje está mudando muitas coisas. Muito. Só ainda no interior é que tem esse radicalismo ainda pesado. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu acredito que é importante respeitar. Eu não concordo com esse tipo de coisa, do tipo, pintar a unha é do diabo, usar calça e não saia é do capeta, não pode jogar bola, porque jogar bola é pecado, e não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia não fala sobre nada dessas coisas, nada, e nem de longe tem um texto que dá para entender que seja pecado. Mas vamos lá. Alguns dá uma opressão muito grande, a pessoa tem que trocar roupa, dá aquela coisa todinha. Eu respeito a cultura, eu acho que as igrejas que fazem isso, elas fazem porque têm zelo por Deus, não com entendimento, como nós lemos aqui, não tem um entendimento, mas tem zelo por Deus. Fazem de forma justa, fazem de forma cheia de muita boa vontade, e é importante respeitar. É como famílias. Tem gente que quando eu vou visitar, eu vejo a forma como trata o filho, como trata a esposa, que eu não trataria minha esposa e minha filha daquela forma. Mas eu respeito, estou lá na casa dele, respeito, e não vou também entrar em choque com a pessoa porque está criando ou tratando os seus filhos, a sua esposa, diferente da forma que eu trato. Eu respeito. Mas isso não significa dizer que eu concorde. Você está certa que ninguém, escuta isso aí, você, meu irmão, que está me assistindo. Se você é do tipo que fica oprimindo as pessoas, tem que parar de usar calça, tem que começar a usar saia, tem que parar de pintar mão, tem que parar de usar maquiagem, não pode cortar cabelo. Se você é do tipo que faz isso, ela está certíssima quando diz aqui que o Espírito de Deus é quem faz essa obra. O Espírito Santo é que tem que falar com as pessoas. Não é você que tem que oprimir as pessoas, não é você que tem que enfiar garganta abaixo das pessoas, não. A sua função é pregar a palavra, é mostrar a palavra, é explicar a palavra, então explica a palavra. Agora dizer assim, não, a Bíblia diz que pintar as unhas é pecado, deixa de mentira, a Bíblia não diz isso. É a cultura da sua igreja, é a cultura do seu grupo, e se a pessoa sabe disso, você sabia disso antes de entrar dentro do determinado grupo, aí eu acho injusto você querer mudar a coisa. Porque você já sabia antes, tem igreja que não pinta a unha. Lá na Igreja Batista, algumas pessoas desinformadas, claro, dizem que nós somos igual ao mundo.
Porque lá tem mulher que usa saia, mulher que usa brinco, usa maquiagem, mas lá também tem mulheres que não usam brinco, lá tem mulheres que não usam batom, lá também tem mulheres que não pintam a unha, e não dizem isso. Lá tem mulheres que não usam calça. Tem, mas por que elas não usam? Porque elas chegaram ao entendimento que para o relacionamento dela com Deus, aquelas coisas não eram boas. Mas foi Deus que tratou com ela e ela mudou sozinha. A gente prega sobre bons costumes, pregamos sobre decência, pregamos sobre ordem, pregamos que a mulher tem que se ataviar com trajes decentes, pregamos sobre essas coisas, mas nós não oprimimos as pessoas para que elas mudem, para que elas vistam a roupa que a gente quer que elas vistam, para que ela use aquilo que a gente quer que elas usem. Não. Você está certa, existe esse exagero, irmã Graciane, mas eu acredito que é bom a gente levar. Eu acredito que os irmãos que fazem isso, em algumas denominações, quando eles oprimem as pessoas para trocar logo, te arrancar o brinco, para tirar logo o esmalte o esmalte da unha, enfim, essa questão de uso e costume, não corta o cabelo, ou corta o cabelo. Quando eles fazem isso, eu acredito que eles fazem com boas intenções. Se você deixar de usar, não faz mal. Se você usar, também não faz mal. Se você cortar o cabelo, não faz mal. E se você deixar de cortar, também não faz mal. Então, é mais uma questão de entendimento. Né? É uma questão de entendimento e de cultura que deve ser respeitada. Eu acredito que quem acredita que não pode cortar o cabelo, a igreja que acredita que não pode cortar o cabelo, ela deve continuar mesmo dizendo que não pode cortar o cabelo, porque é um costume e tudo. Isso não acrescenta e nem diminui na salvação de ninguém. Então, se você cortar o cabelo, você não vai estar pecando, nem vai estar desagradando a Deus. Então, considere. Né? Considere isso aí, eu acho importante. A palavra de Deus vai dizer, em Zacarias capítulo 4, versículo 6, falando a Zorobabel, dizendo, olha, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, essas coisas, elas têm que ser feitas pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai convencer as pessoas do que é certo, do que é errado, como está escrito na palavra de Deus em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz que quando o Espírito vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso é trabalho do Espírito Santo, eu tiro parabéns, você está mais uma vez de parabéns, tenho que tirar o chapéu para você. Por quê? Porque o que você coloca aqui é algo muito importante que deve ser levado muito a sério. Eu acredito, você disse aqui, que conhecereis a verdade vos libertará. É isso, ser livre para servir a Deus, sem cobranças humanas. Deus não nos mostra nos mostra quando estamos errados e quando precisamos mudar. Deus realmente nos mostra quando estamos errados e quando precisamos mudar. Mas é necessário reconhecer, viu, Graciane, que Deus faz isso quando você lê a palavra, Deus faz isso quando você ouve um pregador pregando a palavra de Deus. Deus usa pessoas para comunicar a sua vontade, a sua palavra. E a verdade não está dentro dessa declaração doutrinária ou dentro daquela declaração doutrinária. A verdade está aqui, na palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Gaste mais tempo lendo a palavra de Deus. Eu acredito que você vai chegar a essas conclusões, a essas coisas plausíveis, certinho? Vamos à frente aqui, respondendo o restante aqui da pergunta. Quanto à questão de cobranças humanas, vamos entender o seguinte, viu? Que é outra coisa que precisa ser entendida. Quando eu faço parte de uma empresa, eu estou ali, eu vou ser cobrado pelo patrão, vou ser cobrado pelo gerente, vou ser cobrado por aquele que tem uma autoridade, uma hierarquia sobre mim, eu vou ser cobrado. Quando você faz parte da igreja, se você se achar em falta em algum momento contra uma doutrina bíblica, não é qualquer irmão, mas o pastor da igreja, ele é a pessoa, ele é o anjo de Deus ali, a pessoa separada e escolhida para resolver essas questões. E quando temos questões no meio da igreja, a Bíblia Sagrada diz, será que não tem ninguém espiritual entre vós que possa resolver essa questão? Então, assim, há momentos, sim, que alguém vai ter que intervir. Alguém vai ter que chegar ali, aplicar a disciplina, aplicar a correção, vai chegar o momento. Porque a Bíblia diz que se alguém está sem disciplina
do qual todos nós somos participantes, esse não é filho, é bastardo. Porque o bastardo, ele não tem quem o discipline, mas o filho é disciplinado. E aí, Hebreus até usa, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam segundo bem lhes pareciam. E quanto à verdade de Deus, Deus separou pessoas. Eu, como pastor, pelo texto sagrado, como está escrito lá em Jeremias 3,15, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e inteligência. O Senhor dá pastores às igrejas para que esses pastores possam estar alimentando o rebanho de Deus, como estamos fazendo aqui com a palavra de Deus. Certinho? Então, assim, essa questão de cobranças humanas nós precisamos entender. Entender ela bem melhor, o contexto em que ela se aplica. Porque, assim, você no ambiente igreja, você vai ser cobrada porque, às vezes, não fez uma determinada função que foi dada para você desempenhar. Você, no ambiente igreja, vai ser cobrado quando você achar em falta com a doutrina bíblica, e aí vai. Quando você se compromete com um grupo religioso, com uma denominação, e você foge àquilo que é a característica da denominação, você vai ser chamado à atenção. Mas aí é a oportunidade para o entendimento. Se você tiver sabedoria para conviver com aquilo, e você colocar ali o seu posicionamento, você pode até abençoar e ajudar aquele grupo, aquele movimento religioso a mudar determinados comportamentos. E isso é importante, viu? É importante. Por isso que o diálogo não pode ser desprezado. Avançando um pouquinho mais, você diz assim, nem todas as pessoas são assim, porque nem todas as pessoas são libertas. Você coloca aqui, ó, nem todas as pessoas são assim, porque nem todas são libertas. Eu acho que muitos preceitos religiosos estão ultrapassados, e assim precisa atrair pessoas para o reino. Aliás, a igreja precisa atrair pessoas para o reino de Deus, e não excluir como fazem. Então, normalmente, eu vou voltar aqui, ó, aquela questão lá, viu? Alguns preceitos religiosos, algumas expressões religiosas, você diz aqui preceitos religiosos, estão ultrapassados. Realmente, tem algumas coisas que já não era pelo tempo e pela profundidade com a palavra, já não era para existir mais no nosso meio. Não era para existir. Mas, infelizmente, existe. E a razão por que existe é porque nem todas as pessoas têm o mesmo entendimento. E nem todas as pessoas leem a palavra de Deus como deveriam ler. Né? Então, essas incompreensões vão estar acontecendo. Mas muita coisa ainda precisa ser mudada. Mas o que eu reconheço, viu, nesses 14 anos ou 15 anos que venho servindo ao Senhor, Graciane, que eu tenho percebido é que muita coisa tem melhorado, muita coisa tem mudado. Tem muita gente servindo a Deus com seriedade. Tem muita gente fazendo a vontade de Deus. Tem outros que estão vivendo o contrário. Mas tem muita gente se achegando a Deus, tem muita gente servindo a Deus com seriedade, com reverência, com temor e tremor na presença de Deus. Tem muita gente, mas tem muitos juízes ambulantes também em nome de Deus. Isso aí é indiscutível. A igreja precisa atrair pessoas para o reino e não excluir como fazem. É verdade que a igreja tem que atrair. Mas aí chega momento também que quando as pessoas não levam a coisa muito a sério, viu, Graciane, às vezes é preciso chamar essas pessoas à atenção. Às vezes é preciso pôr à prova do discipulado para algumas pessoas. Porque uma coisa interessante, Jesus diz assim, ó, João capítulo 6, versículo 66, diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por que que muitos dos discípulos já não andavam mais com Jesus? É porque Jesus começou a pregar uma palavra muito forte, e eles consideraram pesada. Ele diz assim, então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Olha só, algumas pessoas acharam que o que Jesus estavam falando era muito pesado. O versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo
por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou: isso vos escandaliza? E Jesus falando. Aí, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Porque Jesus um dia falou duro. Porque um dia Jesus chamou aquele povo à responsabilidade. Jesus repreendeu ele por causa dos seus comportamentos, da sua forma de ver as coisas. Aí os discípulos estavam caladinhos lá, só ouvindo Jesus conversando com os outros. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, quereis vós outros retirar-vos? Ou seja, Jesus agora confronta os seus discípulos. Aí depende, é isso que eu digo, depende muito do entendimento. Ele estava excluindo ou ele estava aproximando? Com esse discurso duro, com essa coisa que fizeram muito abandoná-lo. Preste atenção. Aí ele respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. E como é que nós vamos escapar se a gente rejeita essa palavra de vida eterna? E aí vem outra questão aqui. E nós, versículo 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aí ele vai dizer: replicou-lhe Jesus: não vos escolheu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Olha só. E ele referia-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então Jesus, em alguns momentos, ele foi duro, ele foi muito sincero no que disse com os seus discípulos, e aquela seriedade de Jesus acabou sendo mal interpretada por um grande número que deixaram de andar com ele. Quando nós fazemos parte de uma denominação, que nós precisamos entender, viu, Graciane, é que nós temos certos compromissos com aquele grupo, com aquelas pessoas. E nisso a gente precisa balizar aquilo que nós cremos. Uma outra coisa, assim, ela colocou aqui, primeiro, já uma resposta mais recente, quando eu disse que seria sexta-feira dada a resposta aqui, né? Botou assim: primeiro, pastor, o senhor entendeu realmente o que eu quero dizer? Ela voltou a fazer uma pergunta num outro post, né? Você entendeu realmente o que eu quero dizer? Aí ela diz aqui, ó: creio indiscutivelmente na Bíblia e em Jesus, mas estou desacreditada com o papel das religiões. E por isso me afastei da minha. Né? Por isso me afastei da minha. Porque vi que ali é muito mais um jogo de interesses e posição social do que buscar o reino de Deus. Acho a igreja incoerente, toda maiúscula, incoerente, em relação à mensagem deixada pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus. Então aqui está. Eu entendi que você crê, como disse aqui, na Bíblia como palavra de Deus e crê em Jesus. Está desacreditada do papel das igrejas, das religiões, né, das religiões. Está aqui. Mas você precisa da religião pura e imaculada para com Deus nosso Pai. É essa a religião que eu recomendo para você. E é essa religião que eu busco fazer parte e andar com sinceridade. Eu não sei quanto tempo nós ainda temos aqui, mas eu quero dizer uma coisa bem aqui para ti. Eu também, durante muito tempo, fiquei desgostoso com algumas coisas que eu vi acontecer no meio da comunidade evangélica. Mas uma coisa eu quero te dizer aqui, viu, Graciane? Eu entendi que ninguém é bom sozinho. Eu entendi que sozinho ninguém serve a Deus. Eu entendi que Deus nos avalia individual, mas Ele nos chama para a comunhão, para andar unidos uns com os outros. É essa a função da palavra de Deus, é essa a função de Jesus no nosso coração. Outra coisa interessante aqui é que você disse que percebeu um jogo de interesse,
um certo conflito de interesse, busca de posição social, aquela coisa todinha. E isso é triste. Isso é triste, se você presenciou, aconteceu, como você diz aqui, aconteceu, isso é triste, é lamentável, não deveria haver isso no meio das igrejas, no meio daqueles que são cristãos de verdade. Eu não estou falando de gente que só usa a Bíblia e depois faz tudo errado, não. Estou falando de igrejas sérias e que pregam a palavra de Deus com seriedade. É lamentável, mas existe. Como você disse também, que não tem perfeito, porque onde tem gente tem erros. Você falou aqui nas linhas anteriores. Os seres humanos cometem erro. Mas o que nós temos que entender é que essas pessoas que estão cometendo erros, a palavra de Deus deixa muito clara, como nós já lemos aqui, em Mateus capítulo 13, eu vou repetir a leitura para nós. Mateus capítulo 13, quando fala da parábola do joio, e aí na explicação da parábola do joio, diz assim que o Filho do Homem, versículo 41, 13, 41, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então quem está vivendo dessa forma, vai pagar muito caro. Porque diz que ele vai colher todos os que causam escândalos e praticam a iniquidade, pecado. Violam a palavra de Deus. Todos esses. Diz que os anjos vai separar e vão lançar numa fornalha onde haverá choro e ranger de dentes. Mais outra questão interessante aqui, Graciane, nesse texto, é que no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículo 1, também diz algo importante. Olha só o que diz aqui. Jesus disse aos seus discípulos, 17:1, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem, ou eles vêm. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então o escândalo vem, a confusão vem, as intrigas vêm, mas um dia essa pessoa vai se arrepender amargamente por estar vivendo assim. E a minha oração é para que eu não seja uma dessas pessoas. E que você também não seja uma dessas pessoas. Eu oro para isso. E eu peço a Deus que nos dê sabedoria para a gente fazer o que é certo. Certinho? Quero agradecer de todo o meu coração, viu, Graciane Pérez, muito obrigado pela sua ilustre participação. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E que essa palavra que foi dada aqui sirva de reflexão. Que essa palavra que foi dada aqui, você possa examinar aí com a sua Bíblia na mão. E eu estou disposto, estou pronto para te ajudar a caminhar com Jesus. E se você quiser a minha ajuda de forma mais aproximada, nos procure. Nos procure, para mim será uma honra poder te ajudar nessa dificuldade. Para mim foi uma honra poder responder essa pergunta. Eu apreciei muito a tua colocação, o teu texto. Muito obrigado pela contribuição. Um texto muito rico, um texto muito inteligente, um texto muito sábio. E eu agradeço a tua brilhante participação e quero incentivar outros que estão nos assistindo a deixar também lá na nossa página a sua pergunta, certinho? Você será respeitado por mim e pelos demais membros do grupo, porque eu não permito que ninguém desrespeite a ninguém. Um forte abraço. Vamos orar agradecendo a Deus por esse programa, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse programa, por essa oportunidade, pela vida maravilhosa e preciosa da Graciane Pérez, Deus, que nos deu aqui uma série de questionamentos para examinarmos, para estudarmos juntos, para meditarmos juntos. E sei que o Senhor falou profundamente com ela e com Esperantinópolis. Então, Pai, continue abençoando cada pessoa que está nos assistindo, para que ela também mande a sua pergunta para o nosso celular, para a nossa página de relacionamento no Facebook, enfim, na internet, onde esse vídeo estará postado. Eu peço em nome de Jesus. Amém.
Meu povo, muito obrigado. Você que esteve conosco, Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus, e eu te aguardo no próximo programa, a partir da próxima semana, segunda-feira. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.